attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Passaporte, ok. Visto, ok. Malas, ok. Ei, tá faltando alguma coisa? Boa viagem! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá começando mais um episódio inédito, exclusivo e hoje, Francine, eu diria especial, não é verdade? Olha, vou te dizer que eu tava ansiosa pra esse episódio, porque Eu também gosto. é um lugar que a gente ama visitar e tá tão fresco na cabeça porque acabamos de voltar de lá há poucos dias, né? Já saiu um vídeo no nosso YouTube, que inclusive vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser. É gostoso você poder visualizar também, né? Do que ficar só na imaginação. E post no blog também. Enfim, é um lugar que a gente ama. Verdade. Como se chama, amor? Na verdade, acho que mais do que como se chama, né? É um lugar que ele traz a história do conhecimento em muitas coisas. Verdade. Né? É um lugar que traz emoções, é um lugar que traz previsões, é um lugar que fala da nossa vida cotidiana de uma forma muito mais intensa, muito mais incisiva e muito mais presente do que as pessoas podem imaginar sequer. Né? É verdade. Então, assim, eu já me atreveria a começar esse podcast dizendo o seguinte: você, meu amigo, você, minha amiga que tá do lado da lá, você que tá desse lado aí escutando esse podcast, não me importa se você tá escutando através do seu computador, se você tá escutando através do seu celular, se você tá escutando com fone ou sem fone, num fone com fio ou sem fio, nada disso importa. O que importa é que se você está ouvindo esse podcast, esse lugar já faz parte da sua vida, porque você não teria como você escutar esse podcast se não fossem os desbravamentos, né? Tudo que foi galgado, tudo que foi construído durante todos esses anos da exploração espacial. E óbvio que a gente está falando de NASA, óbvio que a gente está falando de Kennedy Space Center, Visitor Complex, né? O centro de visitantes do Kennedy Space Center, um lugar que eu diria delicioso pra você que vem pro Orlando colocar no seu roteiro. Imperdível, eu diria. Eu também. Não tem como, né? É porque assim, eu acho que as pessoas realmente acabam se limitando no negócio de NASA, mas eu vou ver só foguete, mas porque o homem foi pra Lua. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas vai muito além disso. Primeiro que só pra começar, assim, NASA. Tipo assim, você assiste os filmes, NASA. É um negócio NASA, que é né? tão surreal que, tipo assim, a gente acabou de voltar da NASA. E eu falo, sério, a gente tava lá na NASA, tipo, é muito surreal isso, é muito coisa de filme, é muito coisa... parece um negócio inalcançável, né? Mas tipo eu acho que o mais interessante é justamente você isso. pensar, né, de repente na NASA como um lugar, como você tá falando, que é, meu Deus, como que eu faço pra chegar lá? Ao mesmo tempo, a gente consegue vivenciar de perto todas essas descobertas, todas essas, né, aventuras, emoções e etc. E no paralelo ainda a tudo isso, você consegue aprender. Você volta de lá com seu conhecimento, né, aflorado. Você volta de lá achando que você é o Albert Einstein. Não, é fantástico, até porque, né, para pra pensar comigo. A questão do que algumas pessoas creem ou não em relação à ciência, né? A gente não vai discutir isso aqui. Cada um tem direito de achar o que quiser, a gente respeita. O lance é, verdadeiramente, né, nós temos a evolução científica em todos os campos, na medicina, né, nas telecomunicações. Eu comecei esse podcast falando do aparelhinho que você está usando para nos ouvir. Né? Então, assim, se você assiste televisão na sua casa, é por causa desses caras, porque quem levou o satélite lá pra cima não foi o passarinho que, né, que resolveu. Não surgiu de repente lá, né? Exatamente, ele não nasceu, não brotou no ar. Se você usa o seu telefone, se você fala com a sua família, se você se comunica, se você manda fotos, se você posta nas redes sociais... Se você usa o GPS... É porque esses caras estão nessa pesquisa constante e, obviamente, não só eles, mas a NASA certamente é um dos polos mais avançados cientificamente falando do nosso mundo. Então, assim, visitar um lugar desses é, com certeza, né, ter a oportunidade de estar num centro científico, só que desenhado para te receber numa forma feliz, né? Como um parque, entre aspas, de diversões. Então, o grande barato da NASA é que ele não deixa de ser um parque de diversões, porém o seu conteúdo é todo verdadeiro, né? É ciência. É o mais incrível de tudo, né? Ali nada é imaginação, mundo de ilusões ou fantasia. Lá,
é tudo real. Sim. Ainda que tem algumas coisas que são réplicas de coisas verdadeiras que foram para o espaço, que serviram e servem como estudo, né? E quantas descobertas eles fazem a todo momento. Sim. É muito incrível. É um lugar que é pertinho de Orlando, dá pra Sim. você encaixar no seu roteiro. É um lugar que, assim, você acaba saindo um pouco do óbvio, né? Apesar que pra mim é tão óbvio, tipo assim, puxa Sim. vida, eu vou pra Orlando, a NASA tá ali do lado, em Cabo Canaveral, fica a menos de 1h30 daqui. Por que não visitar? Mas ainda assim, muitas pessoas deixam de visitar. E, algumas perguntas que chegam com muita frequência pra gente, e eu acho que muitas pessoas deixam de visitar, inclusive, por conta do inglês. Porque acham que vão chegar lá e Sim. não vão entender absolutamente nada. É óbvio que Tem razão. Não, mentira. Não, é óbvio que se você não tiver uma fluência, os detalhes vão ficar... Sim, Mas podem isso, passar. Pra isso você tem um MD1. Sim. Pra isso tem o vídeo que saiu, tem um post super, hiper, mega completo com várias informações que quem não fala inglês, de repente, realmente... Vai entender, quando você chegar lá, você vivencia, né? Você já sabe o que é, né? Sim. Você fala, olha, eu sei que lá tem esse foguete, fez X missões e etc e tal, né? Então assim, vamos começar falando da NASA. Aliás, antes de falar da NASA, eu queria dizer o seguinte, eu sei que tem muita gente, né? Muita gente que acompanha o MD1, que acompanha o nosso Welcome Aboard aqui, e que são pessoas religiosas, né? Eu não gosto de chamar de religiosas as pessoas, né? Porque eu penso que a religião, ela é uma coisa interessante, mas em muitos momentos ela separa o homem. Sim. Então eu gosto de dizer que assim, nós temos muitas pessoas que creem em Deus, né? Em Deus. Eu não vou nem falar de Jesus, nem vou entrar na questão do cristianismo, porque a gente tem respeito a todo mundo, né? Os muçulmanos, a gente, enfim, claro. todos são respeitados aqui nas suas crenças, enfim, nos seus desejos, nos seus anseios, enfim, nas suas projeções, prospecções e etc. da vida, tá? Então vamos falar assim, Deus, ponto. Deus é Deus. Para todo mundo, Deus é Deus, certo? Então vamos falar de Deus, só que eu vou citar uma passagem que eu acho que é muito interessante. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de medicina, parece que a gente está falando, né, com cientistas da biologia, cientistas do corpo humano e etc, né, enfim, dos animais e etc, e que esses caras são completamente ateus. Sim. Quando a gente pula para uma etapa diferente ou paralela, que são os cientistas, e principalmente vamos pensar nos cientistas que estudam, né, desde os engenheiros aeronáuticos que criam as naves, até os cientistas que estudam o espaço, né, astrônomos e etc, né, você imagina que tipo de cientistas são esses caras. E geralmente a gente esbarra em uma situação que é muito comum, né, esse pensamento popular, eu diria, de dizer ou de achar que a ciência caminha sem Deus ou que a ciência não acredita em Deus. E de repente, quando você está na NASA e você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, da exploração espacial, da corrida espacial, como ela é chamada, a gente descobre que eles têm um pavilhão, que a gente vai falar disso aqui, né, inteiro dedicado à missão Apollo. A missão Apollo foi a primeira missão que levou o homem à Lua, tá? Então assim, depois a gente vai falar um pouquinho em linhas gerais de algumas coisas que tem lá, mas vamos falar da Apollo, porque a Apollo, ela tem um papel fundamental, especial na corrida espacial. Afinal de contas, né, a gente teve astronautas que morreram durante a missão Apollo para que ela pudesse acontecer. A gente teve astronautas que, enfim, que contribuíram, não só astronautas, mas toda aquela equipe, todos aqueles cientistas, cada um na sua área. E de repente é descobrindo a missão Apollo, né? É vivenciando lá de perto, é você estando ali embaixo, literalmente, do Saturno V, que é o foguete que levou a missão Apollo para os céus, né? Para o espaço. Né? É você estando ali do lado das cápsulas, etc., que você começa a perceber a grandiosidade desse projeto todo. E quando você começa a imaginar o homem saindo da Terra, adentrando ao espaço, você começa a ficar maravilhado com aquilo tudo. E de repente você pensa, cientistas, né, que desenvolveram, cientistas que estudaram e estudam, cientistas que se propõem a fazer disso, da ciência, as suas maiores verdades. E de repente a gente descobre, né, numa missão tão importante como a Apollo, né, que na primeira vez que a Apollo conseguiu chegar até a Lua, né, eles nem desceram na Lua. Eles simplesmente circundaram a Lua. Eles rodaram, né, na órbita da Lua
e voltaram para a Terra, para que depois, né, só depois, na Apollo 11, o Armstrong e a galera pudesse pousar, né, descer na Lua. E eis que então, em rede mundial, conectados através dos satélites que eles mesmos construíram e colocaram no espaço, circundando a Lua, o homem no espaço, pela primeira vez circundando a Lua, numa véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1967. Eis que a primeira frase, aliás, eis que a primeira, não frase, mas eis que as primeiras frases ditas pelo homem lá da Lua são: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou de terra. E chamou mares o conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Esse é o princípio. Arrepia. Esse é o início da Bíblia. Esse é Gênesis de 1 a 10. E essas foram as primeiras palavras emitidas pelo homem que estava no espaço, numa transmissão ao vivo vinda da Lua. Então, Francine, eu diria que nesse momento a gente já começa a descobrir, na verdade, que a ciência e Deus caminham juntos. Deus é dono da ciência. E a gente tem uma ciência, inclusive, que estuda Deus. Mas a ciência sempre vai estar abaixo de Deus, sob a tutela de Deus. Então, assim, que todas as pessoas possam se unir, né, num mundo melhor e muitas vezes entender, né, e por isso eu acho que é tão válida essa visita. Para você ter ideia, tomógrafos, né, quando você vai fazer uma tomografia, quem desenvolveu isso? Tudo isso são resquícios, são coisas que vêm da exploração espacial. Quando você vai fazer uma, como é que chama aquela outra que você entra dentro daquela máquina também? Ressonância magnética, né? É um exemplo. Todas essas coisas avançadas, o seu telefone celular, a sua televisão, enfim, a ciência espacial, ela faz parte dos seus dias. Comida de bebê, sabia? É comida de bebê. Comida de bebê. Óbvio que antes do homem ir pra Lua já existia comida de bebê, Sim. mas foi por conta das pesquisas deles, pesquisando microalgas e várias coisas Sim. científicas que eu não vou saber te dar exatamente aqui o exemplo, que eles descobriram que era uma fonte rica pro bebê. Então, assim, é muita coisa, né? Os monitores de saúde dos hospitais, que são usados no mundo todo, né? Quando apita, pra enfermeira saber, o médico saber que tá acontecendo alguma coisa. É tanta coisa que a gente nem imagina, né? E até pouco tempo atrás nem eu imaginava. Tipo, eu sabia, mas não tinha me aprofundado nisso. E é muito incrível quando você se aprofunda pra ver o tanto que faz parte realmente do nosso dia isso, né? Eu fiz questão de ler Gênesis por dois motivos. Primeiro, que, né, a gente tem uma simulação, né? Gênesis faz parte do primeiro livro da Bíblia, é o livro da criação, né? Então, assim, quando a gente tem a passagem de Gênesis lida por um astronauta, vamos voltar no tempo até 1968, se eu não me engano, quando a Apollo 8 decolou do Kennedy Space Center, ou seja, daquele lugar que a gente estava, e você vai ter oportunidade, visitando o Kennedy, de acompanhar os 3 minutos, né, antes da decolagem da Apollo. Tem todos os áudios gravados. Então, assim, vídeo também. A sala de lançamento, né, todas as mesas de controle, elas estão lá, as originais, do jeito que foram deixadas do lançamento. Então, assim, elas estão ali, você tem obviamente você tem um show que foi criado ao entorno dela,
Você tem telas em cima que simulam o dia, a mesa, né, e todas as mesas da plataforma de lançamento estão ali embaixo. Então, assim, você consegue acompanhar esses 3 minutos, o countdown realmente começa a correr, a regressiva, e começa aquela toda até o lançamento. É um dos pontos mais incríveis pra mim da visita na NASA. É fantástico. a sala de controle. É fantástico. Então, assim, você vai ter a oportunidade de estar ali dentro, você vai poder vivenciar aqueles minutos, né, com um som fantástico, com uma imagem muito bacana, com uma produção montada e estruturada, mas baseada em fatos reais, né, e com os equipamentos, com os props, se é que eu posso chamar de props, reais. Tudo real, né? Tudo real. Áudio, vídeo, tudo que aconteceu. Você acompanha, parece que você tava lá. E os controles. Então, assim, é muito legal. E nesse dia, né, foi nesse dia que a Apollo 8 foi lançada. Você vai conhecer a Apollo 8 lá, você vai ver a mesa de lançamento dela, você vai ver o Saturno 5, que é o foguete original da missão Apollo. Aquele Saturno 5 que tá lá não voou, mas ele é de verdade. Assim. Ele era um dos extras, caso desse algum problema, eles tinham foguetes eles sempre fazem extras. Então assim, mas a cápsula tá lá. Inclusive a cápsula do 14 tá lá, né? A cápsula que voltou na Apollo 14, ela tá lá, original, tudo tá lá, tudo lá é original. Então assim, e foi nessa missão Apollo 8 que aconteceu essa leitura de Gênesis na véspera do Natal, 1968, se eu não me engano. Enfim, a gente começa a se aprofundar e a entrar nesse espírito de vida, porque a NASA consegue contar um pouco da nossa história. Pensa, quantos... Eu não era nascido quando a missão Apollo aconteceu, nem quando ela acabou. Ela acabou em 72, eu ainda não tinha nascido. Agora, nossos pais eram nascidos, muitos deles, nossos avós e etc. Quantos deles acompanharam aquilo de perto, né, embasbacados, né, olhando, né, essa evolução da humanidade, essas coisas todas, jamais imaginando em que ponto a gente chegaria hoje, e você imagina daqui pra frente o quanto que ainda vai evoluir. Nossa Senhora. Né? Então assim, quando você entra na NASA, vamos voltar agora ao parque, né, ao centro de visitantes. Na verdade, ali é tudo muito preparado para que você possa ter um dia super agradável, né? Então, assim, chegando lá você tem restaurantes, né? Você tem aqueles... Lojinhas. Quick services, né? Você tem vários. Você tem as lojinhas, como a Francine falou. Você tem um lugar, que inclusive no nosso vídeo, a descrição, o link tá aí na descrição. O nosso vídeo mostra, tem um lugar, um novo centro de entretenimento para crianças. Você fala assim, eu tô com criança, eu vou na NASA. Pode ir, Nossa, pode ir. Mas vai que ela vai brincar mais que você. Tem um novo centro dentro da NASA, né? Dentro do Kennedy ali, que ele é feito para crianças, tá? Então, assim, tem... Imagina um buffet infantil desses mais chiques que existem, feitos pela NASA. Pronto, eu acho que essa é a melhor descrição, Não, né? É demais lá. Tem vários andares. São o quê? 3, 4 andares? É muito alto. É muito alto, é muito grande e é super recente, porque foi inaugurado esse ano. Foi inaugurado dia 2 de janeiro de 2021, pra vocês terem noção. E sabe o que é legal? Porque, por exemplo, a última vez que nós fomos pra NASA foi no final de 2019. Sim. E a gente retornou agora em 2021, né? Agora no mês de junho. E assim, já mudou muita coisa, já tem muita novidade. Tem foguete novo que chegou lá no Rocket Garden, que é o Jardim dos Foguetes. Tem atração nova, tá sendo construída uma nova atração, que a previsão de inauguração dela, ninguém sabe, eles não divulgaram ainda do que vai ser essa atração, mas vai ficar pronta, previsão para julho de 2022. Então é um lugar que tá sempre tendo atualizações, né? É um lugar super novo, que inclusive, para quem foi há muitos anos atrás, é completamente diferente. Então assim, é muito incrível. Uma dica aqui, para quem de repente tem algum barramento aí em questão de inglês, essa coisa toda, você pode alugar um Smart Guide. Sim. Ele custa $9 ou $10, você paga ali pro dia todo, ele vai te ajudar bastante nas atrações e tal, então você consegue pegar mais informações, né? Sim. Mas assim, eu acho que, assim, ó, minha opinião, de qualquer maneira, a pessoa que de repente não fala inglês e tal, você, com o conteúdo que a gente tá oferecendo, né, que já tem, tá no site, tá no vídeo, essa coisa toda, você já vai mais preparado. Você sabe o que você vai encontrar, tem imagens, você consegue visualizar. E de qualquer maneira também, tem os escritos ali, né? Então você consegue ver a cápsula Gemini. Sim. A Gemini, qualquer coisa, você dá um Google ali e você já sacou qual que é, né? Sim. Então, é muito legal, assim. Eu acho que é um lugar que é imperdível. O estacionamento é baratinho. $10. $10 de estacionamento. Tem que chegar bem cedo, né? O parque, o complexo. Né? O complexo, ele abre às 9 horas da manhã. Tem muita gente que fala, dá pra curtir em meio-dia? Gente, não dá pra curtir meio-dia. Não dá, mas você vai perder um monte de coisa, né? Você não vai ver muita coisa. Então vamos voltar. Então chegamos no estacionamento, paramos ali. Quando você literalmente entra dentro do Kennedy, a primeira coisa que você vai dar de cara é com o Rocket Garden. E aquele lugar, eu diria que ele
é um lugar especial, né? É o Jardim dos Foguetes. É que o nome em inglês é Chicket, né? É Chicket. É Chicket. É Chicket. É Chicket. Entendeu? Então, assim, Rocket Garden, ou seja, o Jardim dos Foguetes. Todos os foguetes que estão ali, com exceção de um, são verdadeiros, foguetes que fizeram missões. Tá? A gente inclusive viu muita informação errada na internet. Cuidado, tá? Falando que aqueles foguetes não eram reais. Todos ali são reais, com exceção de um, pelo menos até hoje, tá? Se entrar mais algum depois, mas até hoje todos são reais, com exceção de um. Inclusive chegou um Delta 2 lá agora, novinho não, né? Chegou novinho, em março. Novinho no jardim. Rocket Garden, né? Exatamente. Mas ele é bem velhinho já, inclusive. É que é bonitinho, você já deve ter visto foto dele, tem aquela boquinha de tubarão, enfim, ele tá ali. Fofo. Eles estão ali, são lindos. Você tem umas cápsulas ali embaixo, você tem uma própria réplica da Gemini, que você acabou de falar, que você pode entrar e tirar foto. Essa não é de verdade, tá? Os foguetes são. Do lado esquerdo você tem o Heroes and Legends, né? Que é um cinema que mostra um pouco dessa história dos primeiros 7 astronautas a subirem no espaço. E embaixo você tem o Hall of Fame, né? Como é que fala? O jardim, o Hall da Fama. O Hall da Fama. O Hall da Fama. Então você tem praticamente todos os astronautas americanos que fazem parte. Fama, né? Seria Hall porque não é calçada, né? Não é calçada. Porque não tá no chão, tá na parede. Então, assim, é um lugar lindo, rendem fotos lindas, rendem vídeos maravilhosos, você vai gostar, rende história, rende conhecimento, é As muito fotos gostoso. que estão ali também não são de todos os astronautas da NASA, tá, gente? São os americanos e nem todos. Os principais astronautas americanos ali que fizeram alguma história diferente. Porque aquilo não enfim. para, né? Toda hora estão entrando novos. Então, assim, tem mesmo astronautas que têm uma história, mesmo de tempos, ainda de repente não estão lá, mas estão entrando. Então, assim, é um hall que está sempre se renovando. É bem legal. A gente tem desde Alan Shepard, né? Que tem uma estátua do Alan Shepard. Alan Shepard foi o primeiro americano no espaço. Então, na hora que você entrar no Hall of Fame, você vai ver uma estátua de bronze, né? Linda. É o Alan Shepard, que ele foi o primeiro homem no espaço. Aliás, quando você começa... Americano. Quando você... porque o primeiro homem no espaço foi um russo, né? A Rússia, na época... Estava numa corrida espacial muito grande, eles estavam muito bem, e colocaram Yuri Gagarin no espaço. Mas enfim, quando a gente volta pro Hall of Fame ali e tal, e você consegue descobrir algumas coisas, você vê, por exemplo, o projeto Gemini, você tem ali a cápsula verdadeira da Gemini que foi pro espaço. Quando você olha o tamanho daquilo que era para 2 astronautas que passavam quase 10 dias no espaço, você fala, cadê o banheiro? Como é que fica de pé? Como é que se mexe? Sai de lá sem andar, né? Astronauta... Eu descobri uma coisa, amor. Astronauta não pode ser claustrofóbico. Claustrofóbico. Muito claustrofóbico, muito bem. Agora, pensa você, não só a claustrofobia, mas pensa você a preparação que esses caras têm que ter. Senhora. Né? E aí que a gente, é triste, quando, né, igual o Grissom e eu esqueci o nome dos outros dois, quando eles faleceram ali, literalmente incinerados, né? Missão teste, né? No teste da Apollo 1. Enfim, tudo triste. isso você vai ver ali. Saindo desse complexo, você vai andar um pouquinho, você já vai ver alguns restaurantes, né? Você tem ali o teatro, aquele anfiteatro que é muito legal, onde tem vários cineminhas ali, né? Mas do lado direito ali você tem um anfiteatro onde você tem o Astronaut Encounter, né? Sim. Então você pode encontrar, você pode conhecer os astronautas. Agora ainda, fim de pandemia, mas ainda pandemia... Não tá tendo. Não tá tendo, inclusive, o almoço. Você pode ter uma refeição com o astronauta. E você pode fazer foto, essa coisa toda. É que assim, é em inglês, né? A não ser que o Marcos Pontes esteja lá. Vamos chamar o Marcos Pontes e falar, queridão, E é legal, porque ele relata a experiência dele no espaço, ele conta as missões que ele já foi. Você pode fazer perguntas. Você pode fazer, obviamente que, né, se for americanos e tal, em inglês, mas eu acho que vale a pena. A comida é uma delícia, é buffet ali, você se serve, come à vontade. Bem boa. Bem gostosinho. Bem boa. Por enquanto não tá tendo, né, por conta de pandemia, mas muito em breve eu acredito que já deve estar voltando. Aí do lado esquerdo ali a gente tem aquela área das crianças, aquele play place maravilhoso para as crianças se divertirem. Você tem cinema. Tem Journey to Mars ali também, uma atração legal. Você tem cinema de verdade, né, que você pode assistir um filme, geralmente, obviamente, com temas do espaço. E ali do lado, na saída do cinema ali, você tem algumas cápsulas e algumas missões que elas inclusive estão em testes ainda. Você tem a cápsula da Boeing. Pra quem gosta desse assunto,
É um prato, meu Pra quem amigo. gosta desse assunto, reserva mais do que um dia pra NASA. porque um dia comprou é anual muito pouco. PES, né? Enfim, você tem ali o projeto Artemis, que inclusive ele tá... Orion né? tem A ali, Orion, né? exatamente. Então, assim, você tem algumas cápsulas que inclusive estão em testes, né? E você pode já ver de pertinho como é que é. Tem a cápsula da Boeing, né? Sim, Tem que a... foi reprovado o último teste, né? Isso é legal. Em 2019 eles Sim. fizeram um teste, não passou, agora eles vão repetir o teste de novo. Tem aquele InSight, que é uma réplica do que tá em Marte também. O Insight é um robô, né? Vamos dizer assim, em linhas gerais, em linguagem popular. Ele é o robô, aquele robô que ele tá em Marte. Então você consegue ver exatamente como ele é, né? Você tem grande. um Insight 2 ali, né? Como se fosse o backup do Insight, é um Insight 2. Ele tá ali, você pode vê-lo, né? Ele tá em Marte agora fazendo coleta de solo, fazendo estudos, essa coisa toda. Enfim, e inclusive você estava falando da Orion, né? A Orion, na verdade, ou a Orion, eles estão... É a nave, ela já é, né? Essa questão da nave que voa mais distante, né? E é ela, inclusive, que vão fazer, teoricamente, o próximo voo para a Lua. E, inclusive, o próximo voo para Marte. Né? Que é o projeto Artemis, que começa em 2024. Pois é, então se prepare. Imagina 2024. Bom, estamos em 2021, tecnologia, internet. Sim. Imagina em 2024, quando o homem for pra Lua. Pois é. Não, o cara Com vai... a tecnologia de hoje. Não, tá louco. É surreal. Se naquela época a gente já tem imagens, tem fotos, essas coisas todas, você imagina agora. Então, o cara imagina. vai ao vivo daqui lá, sem desligar. Imagina. Sem desligar. Quantas pessoas vão estar ao vivo? Imagina. Sem desligar. Enfim, saindo desse Bom, miolo pelo aí. menos eles não param pra ir no banheiro, né? A gente não precisa se preocupar, não tem nada disso. Não. É... Aliás, uma curiosidade, as pessoas devem se perguntar, vem cá, o astronauta não vai no banheiro? Tipo assim, eles estão na estação espacial, eles estão numa nave dessas lá, enfim, como é que faz? Não vai no banheiro? Vai. Aí que vem a curiosidade. Isso é muito legal. Então, por exemplo, como é o... Interessante. Primeiro, como que é o banheiro de uma dessas, né, de um desses lugares no espaço? Imagina uma privada que tem um lugar que você trava, que você põe o pé assim, ele trava... E você pode ver lá isso, viu, gente? Ali onde tá fica lá, Atlantis. Então, assim, você coloca o pé ali, você fica travado, tá? É óbvio. Aí esse negócio, você encaixa sua bunda no negócio e ela cola seu rabicó lá. Porque é sucção. Você vai fazer um cocô, o cocô vai voar, velho. Você imagina o cocô voando na nave, assim. O problema é se for diarreia, né? Nossa, Francine. Sério, eu preciso cortar seu microfone. Você perde a linha. Ué. Esse papo de Você semis, ficou isso é uma falando de mentira. cocô voando. Sim, mas eu pensei um cocô bonitinho, do desenho. Eu já pensei da pior Nossa. situação. Enfim, é uma privada de sucção que você senta e aí você faz as suas necessidades e ela chupa o negócio pra baixo. Senão, né, meu amigo? Você já viu a tragédia. Aí você fala, beleza, mas e aí, cara, quantos galões de água esses caras levam pro espaço? Claro que as naves vão abastecidas com água, né? Com água potável. Mas essa água tem limite. Como que faz, Francine Pantaleão? Xixi, meu amigo. Filtra o xixi ali, tira o que é ruim, deixa o que é bom, bebe o líquido. Exatamente. Então os astronautas que estão lá em cima, eles bebem a urina, que passa, obviamente, por um processo de filtragem, etc. Eu vou te dizer, astronauta tem que ganhar muito bem. É verdade. Porque não é uma profissão fácil. Mas é isso. Então, assim, você imagina que cada vez que um astronauta urina lá naqueles lugares especiais, naqueles banheiros deles, né, essa urina ela passa por todo um processo de filtragem, etc., e volta a ser água potável, né? E essa água volta para os reservatórios para ser consumida. Então, assim, surreal isso. você vai beber mijo dos amigos tudo. É bom ser brother, entendeu? E já Bem amigão. e já fica de olho no que o cara tá bebendo. Mas, enfim, curiosidade, né? Isso é só uma curiosidade, óbvio. Enfim, antes da gente ir pro projeto Apollo, que é um prédio separado da NASA, ele é um prédio distante ali, Você pega um ônibus pra ir até lá. que o ônibus por si só já é uma atração, né? Não, o caminho que você passa é demais, né? Tem vídeo no ônibus que vai contando a história, o motorista também vai narrando a história Sim. ali. É demais. E ele vai demais. contando, obviamente que depende de cada motorista e cada viagem é única porque não é um robô, não é uma gravação, é ao vivo, o cara tá ali falando. Mas geralmente eles falam as mesmas coisas, então eles contam sobre aqueles transportadores, aquela plataforma gigante que pega as naves e leva até a plataforma de lançamento. Né? Então ele mostra, isso está no caminho. Né? A plataforma de lançamento fica distante de onde ficam as naves, ali onde fica aquele prédio da NASA. Sabe aquele prédio branco com o logo da NASA, a bandeira dos Estados Unidos? Você já deve ter visto em algum lugar, nem que seja no filme.
as naves ficam por ali, né? Então esses tratores, né, se é que eu posso chamar de tratores, eles pegam as naves ali e carregam, elas levam horas e horas e horas Muitas e horas, horas. até chegar na plataforma de lançamento, onde ela é acoplada, onde ela é acoplada, e a partir dali começa todo esse processo. Enfim, tudo isso você vai vendo no decorrer do seu passeio de ônibus até você chegar lá na missão Apollo. Chegando na missão Apollo já tem um lugar que é lindo, né? Ai, maravilhoso. Pra Isso. mim, aquele jardim também vale a visita, né? Não, e super novo, né? Ele foi inaugurado em 2019. Eu diria que é mais do que um jardim, é tipo um memorial, né? Ele é um memorial, né? Em comemoração aos 50 anos que o homem foi pra Lua. Sim. Ali chama Moon Tree Garden. Então ali que é do projeto Apollo. Então você vai ver os totemzinhos ali, que são de todas as missões Apollo, né? E tá escrito ali os astronautas. Desde a 1 até a 17, todas elas. Muito legal. E o bacana também, vou te dizer que eu não entendi muito esse negócio, mas enfim, cada totem tem uma árvore, né? Sim. Essa árvore, fica complicado de explicar, mas essa árvore é descendente da árvore que eles levaram pra Lua como experimento, mas óbvio que ela só foi pra Lua e voltou, porque como que não dá pra plantar árvore na Lua, né? Sim, eles levaram as sementes, certo? Exato. Pra Lua. Chegou na Lua, tal, fizeram o que tinham que fazer, trouxeram essas sementes de volta. Elas só foram viajar. Aí, isso, só foram viajar. Foi férias. Aí chegaram aqui, eles plantaram essas sementes, certo? Essas árvores nasceram, que eram as árvores verdadeiramente que foram pra Lua. Essas que estão no memorial são filhas, ou seja, foi tirado um galho, foi tirado, enfim, uma muda dessas árvores. Exatamente, elas estão ali nesse memorial. Curiosidades sobre esse memorial. Ele o formato dele é um 8. Aí você fala assim, mas por que um 8? Porque a trajetória que as naves faziam, né, para ir daqui para a Lua, elas faziam um 8. Elas decolavam da Terra, circundavam a Terra, ficavam na órbita da Terra, e quando ela chegava no ponto certinho, naquele lugar, eles disparavam em sentido à Lua, né, numa linha reta. Aí eles chegavam no canto oposto da Lua. Você imagina o 8, né? Imagina um 8, põe a Lua numa bolinha do 8, a Terra no outro. Sim. Era esse o trajeto que eles faziam. Aí chegavam na Lua, circundavam a Lua, quando ele chegava no ponto exato, eles disparavam para a Terra, para poder voltar para a Terra. Então, assim, esse memorial ele é no formato de 8, e obviamente, né, que aí tem todos os, como a Francine falou, ali tem todos os totens, né, desde a Apollo 1 até a Apollo 17, que foi a última. Só que eu diria, Francine, que talvez, obviamente, a mais famosa delas, obviamente, foi a Apollo 11, né? Sim, a primeira que desceu pra Lua. Inclusive, isso é um negócio muito interessante, né? Que eu, por exemplo, só fui descobrir, olha isso, quando eu visitei a NASA pela primeira vez. Na minha cabeça, só teve uma vez que o homem desceu na Lua, que foi quando o Armstrong desceu e falou aquela frase super famosa e tal, que você vai falar porque você sabe de cabeça, em inglês. That's one small step for man, but a giant leap for mankind. Um pequeno passo para um homem, mas um salto gigante para a humanidade. É demais essa frase, né? Enfim, eu achava que essa era a única vez que o homem tinha ido pra Lua, mas não. Ele foi outras vezes, inclusive desceu outras vezes também, né? E eu descobri lá a primeira vez isso, eu falei, gente, como assim? E é legal, porque num dos filmes que passam ali, eles relatam isso, né? Eles falam que a primeira vez que o homem foi pra Lua, quando eles chegaram, os astronautas eram tipo, meu Deus do céu, os caras foram pra Lua. E depois disso, quando foi outra missão que desceu na Lua e tudo, as pessoas parece que perderam um pouco o interesse. Humanidade, Francine. Eles tipo assim, mas estão gastando muito dinheiro pra ir pra Lua, vamos pra Lua. Começaram tipo a recriminar o projeto. Ignoraram as pessoas, assim, gente, então eu acho que por isso também não chegou pra muitas pessoas. Eu não fazia a menor ideia, por exemplo, que o homem tinha descido outras vezes na Lua. Pois ele desceu da missão 11 até 17 várias vezes. Inclusive, né, voltando pra praça, né, pra esse memorial, aí você tem a estátua, né, você tem as 3 estátuas lindas do Armstrong, do Collins e do Aldrin, né? Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin são os 3 astronautas, os 3 tripulantes da Apollo 11, né? Realmente, quando o Armstrong desceu na Lua, que ele pôs o pé e falou essa frase, o mundo parou, né? Eram milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. E é engraçado, né? Porque vendo o vídeo, quem tava na sala tava todo mundo muito curioso e ansioso pra saber o que ele ia dizer, qual era a frase que ele já tinha pensado, preparado, e ninguém sabia, né? Assim que ele pisasse na Lua. Sim. É muito legal. Eagle has landed. The Eagle has landed. Nossa Senhora. Porque Eagle, na verdade, essa era a codificação, né? Pra falar. O Eagle, na verdade, eles chamavam o módulo lunar, a aranha que eles chamam. Então, quando eles estavam descendo, quando eles saíram da nave, né? Da Apollo, lá, né, pra descer com o módulo lunar,
ele tava acabando o combustível e tava num lugar... Tenso ali. Foi bem intenso. Aí quando ele consegue tocar o solo da Lua, quando ele pousa na Lua, ele fala, The Eagle has landed, né? A águia pousou. Nossa. E aí vira aquela emoção. Emocionante, né? Demais, sério. Só fantástico. de falar eu já fico arrepiada, porque é muito legal. É muito legal mesmo. E você pode acompanhar tudo isso, dá pra tirar foto, enfim, esse memorial. E uma coisa muito legal, Francine, eu diria que isso também, um dos pontos altos dessa visita é você pensar, né? Tem muita coisa que você olha e aí a sua imaginação toma frente. Assim. Quando você for lá, que eu sei que você vai, quando você estiver nesse memorial, você vai ver a estátua dos três ali, né? Vá nas costas dos três, dá a volta, vai atrás dos três e dá uma olhada para onde eles estão olhando e como esse memorial foi montado. Demais. Você vai ver que, por exemplo, o Armstrong, por exemplo, ele tá com uma mão meio para cima assim, olhando para o céu. Né? Todos eles estão olhando para cima, mas do jeito que eles estão olhando exatamente na direção onde fica a plataforma de lançamento, de onde desde aquela época até hoje saem todas as missões tripuladas da NASA. Então, assim, para você que tá ali e você olha essas estátuas, né, esse memorial deles, eles estão olhando exatamente na direção que as naves sobem e na mesma direção que eles mesmos um dia subiram, né, olhando lá para aquelas plataformas. Olhando o lançamento, né, como deles, se estivesse exatamente, deles mesmos. Então é muito legal. E tem as arquibancadas ali que, inclusive, isso é um negócio muito legal, que quando você vier para Orlando, e com certeza vai vir e vai incluir a NASA aí no seu roteiro, se coincidir com algum lançamento, é sensacional, porque você pode comprar o ingresso para poder assistir o lançamento. Tem as arquibancadas ali, você consegue ver esse lançamento. É emocionante demais, demais da conta, né? Eu acho incrível. É fantástico. Tudo é muito incrível. E aí quando você entra dentro, aí tudo bem, isso que a gente falou é da parte de fora, né? Da Apollo ali na praça, ali, nesse memorial e tal. Aí você entra dentro desse prédio que é enorme, que é nesse prédio que tem a mesa, né? Que tem a sala de controle de lançamento, tá tudo ali e tal. Você vai ver esse show, vai ver outros shows. Você vai poder tirar foto embaixo, do lado, onde você quiser, do Saturno V, que era o foguete, né? Foi nesse foguete, não esse literalmente, esse é de verdade, né? Mas esse era um dos foguetes, né? Não réplica, ele é um dos foguetes backup. Né? Ah, deu problema no foguete, eles têm outro. Então esse é de verdade que tá lá, mas esse não voou. Não precisou usar ele, né? O primeiro funcionou. Mas ele é o foguete da missão Apollo, ou seja, o Saturno V. Você consegue ver a dimensão daquele monstro. Monstruoso. E quando você pensa, aquilo é só combustível. Esses caras estão com a bunda na bomba, Francine. Não. É um negócio bizarro de você pensar. Tem que ter muita vontade de ir pro espaço mesmo, né? Tem, porque é demais. E ali também tem a cápsula e o módulo. E você consegue ver, não pode entrar dentro da cápsula, mas ele é de vidro assim, você consegue ver o tamanho. Porque a cápsula do Saturno parece enorme, né? A cápsula, você fala, nossa, eles estavam ali, beleza, comparado com a Gemini lá, que você via. Só que agora que você vê lá, só tem pequeno, tamanho, porque é muito pequeno, não tem espaço pra nada. Não, porque você tem o módulo e você tem a cápsula. Sim. Eles ficam na cápsula, eles não ficam no módulo. Né? Então você tem um compartimento de carro. Inclusive ali também tem os rovers, aqueles veículos lunares, sabe? Aquele carro que anda na Lua. Tem ali também pra você ver, tudo de verdade. Tem uma amostra de uma pedra que veio da Lua. Você pode tocar nela. Parece plástico. Parece plástico, mas veio da Lua. É verdade, você pode colocar o dedo, né? É bem legal, enfim. Tem um memorial também dos três que foram... Da Apollo 1. Da Apollo 1 que explodiu, né? Ela não explodiu, ela queimou, né? Ela queimou. Era uma missão teste. Não, e é triste isso, porque você vê o vídeo, eles falando assim, porque eles sabem o que tá acontecendo. Eles falam, tá pegando fogo, né? A gente tá... Nossa senhora, que... Ai, triste essa parte. Mas enfim, tem um memorial... É o Chaffee, né? É o Roger Chaffee, é o Edward White e o Gus Grissom. Foram os três que faleceram nesse teste da Apollo 1, que era a primeira das naves Apollo que ia decolar. Tanto que se você pegar... memorial ali. Se você pegar, você vai ver que assim, tem a Apollo 1, né? Que foi onde eles faleceram queimados, literalmente. Sim, nessa missão, né? No teste da missão. Teste da missão, exato. Então, assim, aí você vai ver, não tem Apollo 2, não tem Apollo 3, não tem Apollo 4, não tem várias, até chegar lá na frente, quando eles fazem o lançamento da Apollo 7, né? E aí depois da Apollo 8. Sim. Porque, assim, tudo que aconteceu nesse primeiro lançamento foi traumático para todo mundo. Né? Um projeto gigantesco, um projeto fantástico que acabou culminando na morte de 3 astronautas. Então, assim,
eles não nomearam as Apolos sequentes, né, de testes como Apolo. Então eles pulam da 1 para 7 e aí vão até a 17. Sim. Então, assim, é muito legal de verdade você poder vivenciar toda essa trajetória, eu diria assim. É demais. E quando você pega esse ônibus, na verdade, pra ir pra esse prédio que conta a história e tem todas essas coisas da missão Apollo, ele é... Quanto tempo? Eu acredito que fica ali pelo menos 1 hora e meia, né? Você tem que reservar pra esse lugar, porque tem o filminho ali da sala de controle, Sim. e depois tem um outro cineminha ali que fala quando a Aranha Lunar desceu lá e tal. Esse é o Teatro Lunar, né? Teatro Lunar. É uma outra atração que tem ali também na Apollo, que simula, na verdade, esses momentos finais aí, enquanto a Apollo 11 já estava na órbita da Lua, quando eles saem do módulo, né? Quando eles saem, na verdade, da cápsula e passam pro módulo lunar e descem na Lua. E tem essa várias simulação. coisas ali. Você tem uma aranha lunar que você pode ver. Tem esses rovers que a gente falou. Tem a pedra que você pode tocar. Tem um café ali. Tem lojinha. Então, assim, tem muita coisa. O prédio é enorme. Tem muita Sim. coisa pra você explorar ali, né? Por enquanto, em época de pandemia, que eu acredito que assim que as fronteiras abrirem também já volta 100% como era antes. Mas por enquanto, por exemplo, para você reservar o ônibus, não precisava reservar, né? Sim. Você entra ali no mapa, quando você entra no parque, tem um mapa em português, você pega, tem um QR Code, você entra, pum, coloca ali teu horário que você vai, já deixa separado e pronto, né? Não precisa de mais nada. Outra coisa curiosa que eu tava falando da Apollo 7, pra você ver, a Apollo 7 foi a primeira, como eu contei, foi a primeira missão tripulada depois da Apollo 1. Na Apollo 1 eles faleceram, aí eles entraram em teste. Quando foram lançar a primeira missão tripulada, essa foi a Apollo 7, Sim. né? Que era a do Shira. E aí, essa nave, essa Apollo 7, ela não carregava o módulo lunar. Ela foi uma nave que subiu para fazer experimentos, essa coisa toda, para ver, ela orbitou a Terra, essa coisa toda, mas ela não carregava o módulo lunar. Já a Apollo 8, quando ela decolou, que é o que tem a simulação, essa coisa toda, ela foi até a Lua, mas ela não desceu na Lua. Ela só circundou a Lua, ela andou, girou na órbita da Lua e voltou embora para a Terra, né? Só para que depois, lá na 11, eles pudessem, de fato, descer. Então, assim, você vai acompanhar tudo isso de perto, você vai poder ver tudo isso, né? Enfim. Um negócio legal também, interessante, é que todas as missões, todos os lançamentos tripulados só saem aqui de Cabo Canaveral, do Kennedy Space Center. Olha que incrível. O treinamento do astronauta não acontece aqui, acontece lá em Houston, mas de Houston tem os lançamentos, porém nenhum deles tripulados, ou seja, todos os lançamentos tripulados saem daqui. Só de você pensar isso, eu acho, tipo, eu continuo achando surreal. Tipo, a gente vai lá sempre e fala, gente, tem noção que o Cabo Canaveral tá aqui a 1h15 de casa e quando o homem foi pra Lua, ele saiu daqui. Daqui, aliás, quando tem lançamento a gente consegue ver daqui. Sim. É muito bizarro isso, né? E muito incrível também. Agora, ó, um outro ponto, é que tem muita coisa pra você conhecer, pra você ver da NASA, não cabe num podcast só, né? Mas falta uma coisa importante. É, claro, pelo amor de óbvio, Deus. né? Falar que a gente tá falando as coisas assim que são mais marcantes pra gente, que a gente mais Eu gosta. poderia ficar 12 fascinados. horas nesse podcast contando tudo. Mas, ó, agora esse é o ápice. Esse é o ápice do ápice do ápice da visita à NASA. Você acabou de falar de um ápice, agora você já tá num outro ápice. Eu tenho vários ápices. Ah, entendi. Haja ápice, hein? Mas esse, verdadeiramente, é um dos pontos altos de fato, né? Eu acho que o projeto Apollo, ele é muito importante. É emocionante. Foi a primeira vez que um ser humano, Francine, alcançou um corpo celeste no espaço. Né, que é a Lua. Então, assim, tem todas as marcas históricas, né, da missão Apollo, então eles têm um prédio só deles, imagina, né? Maravilha. Pouco importante. Agora vamos voltamos ao Kennedy ali no lugar principal ali, né? E missão Atlantis. Ônibus espacial, obviamente você já deve ter visto vários desenhos, várias fotos, vários vídeos do ônibus espacial, né? Inclusive nas suas fases de teste, quando eles acoplaram o ônibus espacial em cima de um 747 do avião, do Boeing, né, para fazer os testes de pouso. Então imagina um ônibus espacial acoplado no teto de um 747, lá em cima ele desacopla, ele solta, né, e sai voando sozinho, né, para pousar. Vale lembrar Parece que não vai dar certo até hoje. Vale lembrar que aquela birosca não tem motor. É bizarro esse negócio. Vale lembrar, porque senão a galera fica achando que é avião. Não é avião, é uma espaçonave. E aí eles começam a contar um pouco no projeto. No Atlantis, eles começam a contar no prédio do Atlantis, é um prédio inteiro, né, que conta a história do Atlantis, que conta a história, na verdade, do ônibus espacial, que passou por vários nomes, né? A gente teve a Challenger, a gente teve a própria Atlantis, que a gente vê lá. A Columbia, enfim, são várias.
Mas assim, quando a gente entra, né, no prédio, né, ali no prédio da Atlantis, do projeto Atlantis, do projeto, na verdade, ônibus espacial, o primeiro filme que a gente vê ali é um filme que conta a história de quando eles falaram, cara, a gente precisa fazer um projeto, um ônibus assim. E reutilizável, que eles não tinham feito isso ainda, Sim. né? O que ia e não dá caía, mais. já era, estragava, já foi. Mas, não, a gente quer fazer um que seja reutilizável. E foi assim que eles começaram. E eles contam um pouco dessa história, você vai poder ver no filme. Né? Se você não fala inglês, eu já vou te contar um negócio que ele fala que é muito importante de você saber. Ele vai mostrar uma maquetezinha, assim, como se fosse um aviãozinho de papel, sabe? Que ele joga e sai voando, só que é um papel um pouco mais elaborado. É na NASA, né? Enfim, ele faz... É um mini ônibus espacial ali. Ele faz um protótipo meio Doctor, sabe? Do Back to the Future. Ele fala assim, me desculpe pela simplicidade da maquete. Exato. Mais ou menos isso. Ele joga e tal, e ali começa essa historinha, né? Ser contada, e eles começam a fazer testes, e obviamente dá tudo errado e tal. E no momento, o ápice da história, ele fala assim, cara, a gente tem um problema. Qual o problema? A gente vai ter um delay aí. Como vai ter um delay? Como é que eu vou... Tivemos um imprevisto. Tivemos um imprevisto, a gente vai ter um delay, mas quanto tempo esse delay? 1 ano, talvez 1 ano e meio. Enfim, aí o vídeo volta e fala assim, 12 anos depois. 12 anos depois, gente. Imagina quanto essas pessoas estudaram e... Tá louco. É muito estudo, gente. É muito estudo. E uma coisa legal é que, assim, quando a gente vê o ônibus espacial voando, tal, essa coisa toda, vídeos, fotos, etc., você vê aquele ônibus lisinho, lindo, né? Até mesmo quem chegou perto de um avião vê que a fuselagem do avião, ela é lisinha. Sim. Ela tem os rebites, obviamente, mas ela é lisinha. E quando você chega perto de um ônibus espacial, você vê que ele é todo feito com azulejos. Calma que não dá pra se fazer um ônibus se você quebrar o banheiro da sua avó. Não vá fazer isso. Mas são azulejos, né, que eles, na verdade, eles estudaram muito tempo e desenvolveram muito tempo para criar aqueles azulejos de sílica. Imagina, sabe o que é sílica? Claro que eu sei. Sílica é aquele... Tem até areia de sílica pra gato. Você já comprou algum equipamento eletrônico que vem aquele saquinho com aquelas bolinhas transparentes? Aquilo é sílica, tá? Então, assim, eles chegaram à conclusão que a sílica seria eficiente para manter a temperatura da nave quando ela estiver no espaço, que ela seria resistente suficientemente na reentrada. Você imagina a pedrada que é uma reentrada na atmosfera, né? Enfim, então a nave ela é toda recoberta de azulejos de sílica, tá? É muito bacana de ver. Enfim, você entra numa sala que essa sala é linda. É um cinema, mas é um cinema com várias etapas de tela. Então ela tem várias telas em várias distâncias diferentes. E quando você tá lá dentro, você tem a sensação que é uma tela só, mas são várias, tá? E aí vai mostrando a evolução, vai mostrando as coisas todas e, obviamente, o ápice desse vídeo é quando o locutor fala o seguinte: 34 missions, 26 years. More than 100 million miles. Atlantis, welcome home. Nossa, eu vou te dizer que essa hora, marmanjo chora. Ele fala, mais de 34 missões, mais de 26 anos, mais de 100 e tralalá milhões de milhas percorridas. Atlantis, seja bem-vindo ao lar. E nessa hora, meio que a tela some, fica uma cortina com projeções e você vê no fundo Atlantis. É surreal. A tela, na verdade, ela muda, né? Na verdade, imagina que atrás, só para tentar explicar, né, com áudio, né? Porque com vídeo seria fácil. Tenta imaginar que você tem uma tela de cinema e que atrás dessa tela de cinema você tem um galpão onde você tem coisas que você vai ver. Só que essa tela, na verdade, ela é transparente. Porém, quando você tá com projeção nela, né, essa tela fica... você vai ver o vídeo que tá passando. Quando você inverte a luz, quando a luz passa da onde você tá para a parte do fundo, né, ou seja, você troca o ponto de visão de luz, revela o que tá atrás da tela. Nossa. E aí, na hora que revela o que tá atrás da tela, nada mais, nada menos que a Atlantis verdadeira, parada, pousada, aberta pra você ver dentro. Não, gente. É surreal. Essa hora também é uma hora... Ela é emocionante. É verdade. Porque a hora que acontece tudo isso, a hora que você consegue enxergar Atlantis ali no fundo, você pode não estar entendendo nada do que o cara tá falando no vídeo. Sim. Você vai ficar arrepiado. Agora você já emocionar. sabe o que ele fala também. Você já sabe também agora. Mas é emocionante demais. É aquela área ali, onde tá Atlantis, Não, e a voz enorme. dele, né? 34 missions,
26 years. É. More than 100,000 millions. Demais. Nossa. Atlantis. Senhora. Ele fala Atlantis. Você nem entende, ele fala Atlantis. Welcome home. Nossa, é emocionante demais. E é nessa parte aí que tem Atlantis, tem um monte de coisa. Tem a réplica do Hubble, o satélite. E tem alguns lugares que você pode fazer foto. É o quê? São as cabines, né? As cabines da Atlântida, do ônibus. O banheiro que a gente estava falando ali, tem ali, você consegue pode usar, visualizar como é. Não use, por favor. Não use. Tem tipo um negócio que você escorrega lá, né? Que a gente tem vídeo. Sim. Tem várias coisas incríveis pra você ver ali, pra você fotografar, pra você explorar. Só ali você pode ficar 1 hora tranquilamente, assim, que o tempo vai passar voando. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu vou mais uma vez dizer o seguinte. Eu me atrevo a dizer que esse lugar é um lugar que você vai descobrir muitas coisas de onde vieram, né? Você vai descobrir sobre a nossa própria evolução humana, das tecnologias, da medicina, dos avanços em todos os sentidos. Você vai descobrir as dificuldades, as dores. Ali você vai descobrir, na verdade, quantas e quantas lágrimas foram derramadas, quantas pessoas perderam as suas vidas, quantas pessoas batalharam e batalham a cada dia para que a gente tenha acesso à tecnologia, para que a gente tenha acesso à saúde, para que a gente tenha acesso à comunicação, para que a gente tenha acesso uns aos outros. Na verdade, o que a gente percebe ali, né, é que a NASA ela é uma instituição, se é que eu posso chamar assim, né, preocupada ou visionária que sempre buscou esse avanço, né, na ciência para trazer benefício à vida humana. Então eu enxergo mais ou menos, obviamente, o lugar se chama Kennedy Space Center em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, John F. Que foi o presidente, né, o John F. Kennedy, né, John Fitzgerald Kennedy. Que era o presidente na época que o homem foi, né, nessa época toda do desejo de ir à Lua. Né? Então, assim, foi o presidente que instigou, né? Que incentivou essa exploração espacial e buscar verdadeiramente essa história da corrida espacial para que tudo que a gente vivencia hoje pudesse estar disponível. Então, nada mais justo e merecido do que ter lá o seu nome dedicado lá no JFK. Eu sei assim, a NASA ela é maravilhosa, eu amo ir pra lá, eu amo, cada vez que eu vou, eu volto mais maravilhada do que a última vez, se é que é possível, você volta com mais informações, você aprende demais, né? Eu acho que é um lugar fantástico, que vale muito, muito, muito a pena você ir, você incluir no seu roteiro, separa um dia só pra isso, porque você tem a ida e tem a volta, né? Então, não deixe de colocar aí na programação, que é quase 1h30 pra ir, e depois quase 1h30 pra voltar. O espaço, o complexo, ele fecha relativamente cedo, então você não vai chegar super tarde da noite. Se você quiser, dá até pra incluir, de repente comer ali em algum lugar próximo, Cabo Canaveral, Tyrusville, né? Porque é praia, então assim, tem muita coisa legal e, enfim, é muito incrível, gente, assim, todo o nosso material tem um post já que saiu agora no blog também, falando sobre o Kennedy Space. O nosso YouTube, eles se complementam, né? Porque assim, tem coisas que faltaram falar coisas aqui no nosso podcast, porque não dá pra gente falar tudo que tem, tipo o ATX, que a gente é apaixonado com o ATX, né? Sim. Que é um treinamento, esse é pago à parte e tal. Enfim, mas então tudo que aqui você encontra, tanto no Welcome Aboard como no MD1, seja YouTube ou o nosso site, eles se complementam. Então, eu vou deixar todos os links aqui embaixo pra você que gosta do assunto, pra você que se interessou nisso, poder agora visualizar no vídeo, poder ler outras informações mais parrudas, eu diria assim, lá no blog também. E é isso, né? Maravilhoso. Fantástico. Amei esse episódio. É maravilhoso, é maravilhoso. É um lugar especial que eu tenho certeza que você vai passar momentos deliciosos com a sua família. É um lugar que vai te trazer muito conhecimento, muita cultura, muita história. História que eu vivo, que eu vivi, que você vive, que você viveu, que os nossos filhos e netos viverão, né? Descendências dessas histórias contadas desde a época que John Kennedy instigou a essa corrida espacial. E o legal é pensar o seguinte, que na época a União Soviética, né, então botou Yuri Gagarin no espaço, isso fez com que os Estados Unidos falassem, cara, a gente precisa correr atrás, não dá pra deixar esses russos, né, ganharem essa corrida. E aí foi quando justamente Kennedy falou assim, we choose to go to the moon. Eu adoro essa frase dele. Nós decidimos ir para a Lua. E foi nesse ato de inspiração, né, que começou toda essa questão dessa corrida espacial, enfim. Tanto que o Kennedy Space Center, né, tanto que esse complexo lá da NASA, né, se chama Kennedy, né, Kennedy. Em homenagem a John F. Kennedy, né, John Fitzgerald Kennedy. Agora eu só acho o seguinte, eu acho que o próximo vídeo no YouTube do MD1 tem que ser de um lançamento. Um lançamento da NASA, assistir um lançamento. Mas o próximo vídeo...
Da NASA. Um próximo vídeo. você quer dizer. Achei que vídeo. o próximo, tipo terça-feira que vem. Não. Um próximo vídeo da NASA. Eu acho no fantástico. YouTube da MD1 teria que ser de um lançamento, né? Acho mais do que fantástico, acho necessário. Inclusive, você que fizer doações para uma câmera super, ultra, mega television de 50 milhões de Eu dólares. esqueci desse detalhe. Não, Mas o beleza. importante Dá é pra a gente filmar com a mostrar que GoPro? gente tá lá na Com o celular? na Não arquibancada vai lá, ficar entendeu? legal, né? Não vai ficar muito bom. Mas a gente pode fazer uma live também. Não, tô brincando, mas assim, dá pra fazer sim, vai ficar bem legal. Eu acho que vale muito a pena, inclusive pra mostrar como funciona. Exato. Né? Como é que vai, como é que E aí chega, não é caro como é. não, viu, gente? Pra você comprar o ingresso pra poder assistir. Então já fica a dica, então. Então, pra você comprar os seus ingressos da NASA, paga em reais, parcelado. Barato. No Brasil, ganha brinde ainda na sua casa, lá na Medical Tour, tá? Link tá aí na descrição. www.medicaltour.com. Você compra direto lá. Magical Tour. Magicaltour.com. E uma coisa que é importante também, já que você tá falando disso, é você ter o chip de celular, né? Você entra lá no md1sim.com, MD1Sim, de SIM card, md1sim.com, por quê? Porque você também estando conectado, você pode ter o nosso aplicativo, você pode, né, acessar o blog nessa hora, acessar os posts, acessar as matérias, Sim, pra você pra pegar saber essas o que tá informações, enfim, né? Porque a nossa internet é ilimitada e você vai se divertir, eu tenho E pra você certeza. compartilhar com as suas redes sociais também, né? Mostrar isso pra você vai todo gostar. mundo, mandar vídeo pra família. Com certeza. Quando eu tô lá, eu fico mandando pro meu pai. É, fantástico, fantástico. A pessoa certa pra receber o vídeo. Claro. Adoro, eu acho muito legal. Inclusive, um dos vídeos da NASA, né? Aliás, tem vários seriados, né, que você pode assistir falando desse assunto. Inclusive no Disney Plus, tem o Atlantis. Inclusive, um deles é bem legal, que ele fala assim. Que quando o homem subiu ao espaço de fato, né? Aí eles dizem o seguinte: olha, as coisas estão mudando. Uma associação dos terraplanistas falaram que eles vão ter que dar uma repensada na Terra plana. É, surreal, né? Surreal, mas enfim, obviamente, como eu falei, cada um acredita no que quer e a gente respeita a opinião, né, e a decisão de cada um em tudo. A nossa decisão é por acreditar que, de verdade, desde tantos e tantos e tantos anos, o homem vem avançando, as coisas vêm evoluindo, a ciência vem descobrindo, a ciência vem caminhando, né? Isso não tem como negar. E no caminhar, a cada passo, novas coisas acontecem, novas coisas aparecem, né? E dessa forma a gente caminha em direção ao futuro, esperando deixar um futuro melhor, com novas, né, tecnologias, com novas possibilidades aos nossos filhos, netos, tataranetos, bisnetos e daí por netos em diante. Enfim, a gente espera que você tenha curtido esse episódio. Eu curti. Como a gente curtiu falar, bater um papo sobre esse lugar especial chamado Kennedy Space Center, sobre a NASA. Mas, enfim, assuntos para um próximo episódio do nosso Welcome Aboard. Então, seja lá onde for, pode ser até para a Lua. Quando for, pode ser em 2024, quando o Artemis já vai estar aí, né, nas suas vésperas de decolagem, quem sabe até Marte. Né? Mas desde que seja para algum lugar que você ame com as pessoas que você ama, boa viagem!